Empreendedor a Todo Vapor, número 9. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o Empreendedor a Todo Vapor. Você que é do bairro Recreio dos Bandeirantes, a Vista Coworking tem um espaço amplo para você trabalhar sem precisar enfrentar trânsito e sem distrações diárias. Com sala de reunião e internet, a Vista é o melhor lugar para você decolar a sua empresa. Empreendedor, aproveite o network e o programa de mentoring da Vinci para se manter a todo vapor. Entre em bit.ly/Vinci a todo vapor. Repito, em bit.ly/Vinci a todo vapor. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com o nosso convidado de hoje, o Marcelo Macedo. Marcelo, você está preparado para decolar? Vamos lá. Beleza. O Marcelo é empreendedor em série há mais de 25 anos e atualmente ele é head de estratégia da Tangerina, uma consultoria de inovação e modelagem de negócios. Ele é mentor, jurado e palestrante em vários eventos. Marcelo, aproveita e fala mais um pouquinho sobre você. Tá, vamos lá, Thiago. Vamos ver se eu consigo aqui brevemente passar um pouquinho quem eu sou. Bem, como você falou aí, eu sou head de estratégia hoje e sou desenvolvedor de negócios da Tangerina, que é uma consultoria de inovação e estratégia. Minha formação acadêmica, eu estudei administração e ciências sociais e tenho um MBA na USP em gestão estratégica. E minha vida sempre foi empreendedora até por causa dos meus pais, né? Eu venho de uma família empreendedora e em vários segmentos de restaurante, alimentação, indústria, entretenimento, enfim, tive várias empresas. E num determinado momento eu acabei conhecendo o Design Thinking, que é minha base teórica para fazer modelagem de negócio e para eu entender o recorte da análise estratégica. Sim. E hoje também um dos meus maiores desafios é cuidar do meu filho. O meu filho é minha startup. Grande desafio. É minha startup. Vamos ver se até o final eu decolo ele. Com certeza vai. Marcelo, vamos supor que você está num jantar de negócios, coquetel, networking, e aparece alguém que você não conheça, óbvio, e que te pergunte o que você faz. Como você se apresenta e apresenta o que você faz em 10 segundos. Em 10 segundos? Isso. Pô, eu nunca consegui fazer isso. Até pela complexidade do que eu proponho. Mas se eu fosse tentar agora, nesse exato momento pegando aqui rapidamente, deixa eu ver o que eu tentaria fazer. Sei lá, eu resolvo pepino de negócios e faço esse pepino se transformar em dinheiro. Perfeito. Ótimo elevator pitch. Eu nunca tinha feito isso em 10 segundos. Acho que depois até eu vou pegar e copiar e colar aqui para usar. Com certeza, isso daí você vai conseguir se apresentar e a pessoa já vai ficar, ué, mas como assim? Aí, ó, já quebrou o gelo legal. Muito bom, muito bom. E como são os seus primeiros 60 minutos no dia? Cara, eu não tenho um padrão, esses 60 minutos assim, eu não tenho um padrão. Se você chegar para mim e perguntar, como é que é a sua rotina? Eu não tenho rotina, já começa assim. Vai depender muito da agenda que eu tenho. Por exemplo, eu dou aula também, então acho que esqueci desse detalhe, viu, na apresentação. Não tem problema. Porque a gente acaba fazendo tanta coisa que a gente acaba até esquecendo do que faz no final. É verdade. Mas assim, por exemplo, num dia que eu dou aula, eu mudo completamente a minha rotina para me adaptar em relação àquele dia. Se eu tenho uma consultoria ou se eu tenho um serviço a fazer, enfim, é uma outra forma. Mas eu tento priorizar o meu filho. Nos meus primeiros 60 minutos eu tento ficar com ele de alguma forma. Mas os meus primeiros 60 minutos do dia eu começo checando e-mail. Eu não falo bom dia, eu checo o e-mail. A primeira coisa que eu faço, o que seria um padrão nesses 60, é checar e-mail e ver WhatsApp, já começar a me conectar. Legal. Aí, a partir desses 60 minutos, eu já vou começando a olhar a agenda e me preparar para o dia. Eu não tenho uma rotina. Se você falar o que eu faço, vou para academia, não tem nada disso. Não tem nada disso. Nos meus primeiros 60 minutos eu acordo. Aquele processo todo até realmente ficar aceso, né? Ficar já pensando no dia. E isso já é um detalhe, até pela questão profissional da minha. Eu coloco tudo no radar. Então,
Eu tenho que ficar atento 100% do tempo. 100% não, 101%. Então, até mesmo numa conversa com meu filho de manhã cedo, pode sair um insight para alguma coisa. Com certeza. Então, eu fico muito atento. Então, os primeiros 60 minutos do dia, eu já começo esse processo de ficar atento. Legal. E qual foi o momento que você percebeu que era isso mesmo que você queria fazer? Essa sacada? Eu vou ver se eu consigo ser breve aqui. Como eu te falei, eu sou empreendedor em série, né? E aí eu tinha uma empresa especificamente, uma indústria, que era reconhecida no mercado. Uma indústria que tinha uma certa relevância no mercado. E que para mim foi o meu pós-doc, que eu falo. Meu pós-doutorado foi feito Sim. naquela empresa. Era uma empresa que quebrou vários paradigmas de inovação, no mercado extremamente competitivo. E eu tinha um sócio na época, e a gente conseguia, complementarmente, a gente conseguiu criar uma empresa do nada em alguma coisa muito bacana. Em todos os níveis, desde o financeiro até mesmo de estrutura, passando por equipe. Nessa situação toda, eu tive um momento que eu falo que era... Eu hoje consigo entender isso muito bem, tá? Na época eu não conseguia entender. Eu tinha tudo isso e em um determinado momento eu não estava satisfeito com aquilo. Apesar de aquilo, que era a empresa que eu tinha construído, era a melhor empresa que eu poderia sonhar em criar para aquele segmento. Então eu tive hoje eu entendo que eu tive uma depressão profissional, vou chamar assim. E é uma coisa muito assustadora, porque você fica assim, você começa a se questionar: o que eu estou fazendo aqui, para que ela serve para mim, qual é o meu propósito em relação à empresa. Hoje é fácil entender isso porque já se passou bastante tempo, mas naquele momento, se tratando da principal empresa que eu tinha, aonde eu tinha todos os recursos, ou seja, a minha família se sustentava a partir dali, e essa empresa, o que eu estava fazendo ali, né? Enfim, eu comecei, foi um momento de muito questionamento. E esse momento de questionamento, eu tive uma conversa com esse meu sócio, como falei, e em determinado momento ele pergunta para mim se eu estava feliz. Eu disse que não era bom ele fazer essa pergunta. E ele respondeu automaticamente, muito rápido, que não estava. Bem, se eu e ele que construímos aquilo não estávamos felizes, a gente errou em alguma coisa. Sim. Então, eu comecei a entender. Hoje está muito fácil, tá? Novamente eu falo assim, depois de estar a obra feita, é fácil analisar. Mas eu entrei em parafuso. Poxa, financeiramente é interessante a empresa, reconhecida no mercado, o que mais eu queria ter? E aí eu entendi que eu modifiquei a empresa era uma indústria, como eu te falei, e a gente mergulhou em processos. Eu mapeei milhares e milhares de processos, e ao mapear esse processo eu acabei tirando o mais importante da minha essência, que era participar ativamente dos problemas da empresa no sentido de solucionar as coisas para os clientes. Eu gostava disso. A indústria que eu tinha era simplesmente um meio que eu tinha para solucionar problemas. Mas naquela época eu não tinha nenhuma visão disso, tá? Eu não tinha nenhum conhecimento. Era algo extremamente nublado para mim, muito difuso. Foi quando eu fiz um exercício. Eu peguei minha listagem de clientes e fiz uma lista. Peguei a listagem e comecei a riscar com quem eu gostaria de trabalhar. Peguei uma lista, eu tinha mais de 700 nomes, sendo que ativos mais de 400. E comecei a arriscar, sabe? Fulano, não. Fulano, não. Esse, sim. O outro, sim. Se eu fosse me reinventar, se eu tivesse que fazer um shift na minha vida, para onde eu não tinha pensado em dar o shift, tá? Sim. Eu só estava fazendo um exercício. Aonde que eu trabalharia? E nesse processo eu fui chegando, né, nesses critérios ao nome da Tangerina. A Tangerina é minha cliente. E eu ligo pro Duda, hoje é meu sócio, e o Duda é um dos donos. Eu ligo para ele, e como eu tinha uma certa liberdade, é aquela coisa de cliente que vira amigo, sabe? Então, Sim. aí eu liguei para ele e falei: poxa, Duda, eu tô com essa situação assim, assim. E, para minha surpresa, imediatamente ele disse: eu também. Aquilo me deu sabe aquela... Eu não sou um corpo estranho, eu não sou um cara maluco, eu não sou peraí, tem alguém que está vivendo o mesmo problema que eu. E fui conversar com ele, a gente foi bater um papo. E batendo um papo, conversando, a gente falou assim: pô, acho que a melhor coisa é a gente se ajudar. Como é que a gente se ajuda?
ele não acreditava no modelo que estava sendo feito na Tangerina, eu não acreditava no modelo que eu tinha na minha empresa. Eu falei, poxa, vamos fazer o seguinte, sem compromisso nenhum, vamos nos ajudar. Obviamente que eu tinha um conforto financeiro, isso é importante lembrar. E eu falei, olha, então faz o seguinte, vamos ver o que vai dar, sem compromissos. Aquela coisa, eu fui muito, muito, muito solto. Eu vou tentar te ajudar, você tenta me ajudar, a gente tenta se animar um ao outro e vamos fazer uma terapia junta. Perfeito. Vamos fazer. Foi nesse momento que a gente comecei a passar um tempo lá na Tangerina e tudo, passando até bastante tempo. E uma outra pessoa dentro da Tangerina, ele que era funcionário, depois virou sócio e agora já saiu da Tangerina, chega para mim e fala, pô, Marcelo, você precisa de ver um vídeo aqui. Você precisa de ver um cara que ele está falando um pouco disso que você fala, de que você não entende muito bem o que está acontecendo na empresa que você constrói, e essa construção que está sendo feita não está fazendo nenhum sentido, apesar de você estar levando a empresa para esse caminho. Então, existe uma esquizofrenia aí, uma bipolaridade, não sei direito nem sei direito o nome dessa figura psicológica, mas a minha sensação era, eu estou indo para aquele caminho, não sei por que eu tenho um sonho de levar para esse caminho, não sei por que eu tenho esse sonho, por incrível, era um sonho vazio, e eu estou indo bem. Ou seja, havia uma competência para levar. Foi quando eu vi um vídeo, e esse vídeo era do Tom Kelly, que era... Tom Kelly, na verdade, tem um E. E ele falava sobre design thinking e, principalmente, falava da carreira dele, da Boeing até o design thinking. Aquilo ali deu um estalo muito, muito grande. Eu falei, peraí, esse cara tá falando alguma coisa que faz sentido para mim. Nesse caminho, né, aí comecei a estudar, voltei a estudar. Falei, peraí, eu tenho que ser rigoroso nesse tema. Não posso simplesmente olhar, me apaixonar e... vou sair fazendo, sabe? Aquela coisa de... gosto de ver um cara ser malabarista e no dia seguinte eu vou ser malabarista. Não, Sim. Calma. Tem que ter toda uma técnica, tem que ter todo um preparo e também uma investigação em cima do que ele está falando para ver se ele não está jogando para a galera, né? Foi aí que eu comecei a mergulhar no mundo do design thinking. Isso demorou 3 anos, esse processo, tá? De mergulho design thinking. E a cada dia que eu ia mergulhando mais e mais, ficando cada vez mais próximo do início de tudo do design thinking, ou seja, ele nasce de uma... Ele é uma consequência, né? Ele é uma metodologia que nasce de uma outra base teórica, ou então eu fui mergulhando eu vou falar assim, no pai do design thinking, depois no avô do design thinking, na história, na genealogia do design thinking. Sim. Como eu te falei, eu faço alguns exercícios, né? Ou seja, eu faço exercícios para ver se determinada tese que eu tenho, se vai funcionar, quem é o primeiro cobaia sou eu. Então eu comecei a fazer o seguinte teste, falei, deixa eu ver se essa coisa de design thinking serviria para a empresa que eu tinha, para ver essa análise, né? Se faz sentido. Me surpreendi, porque não só fazia sentido, como explicava também. Hoje eu tenho uma maturidade para falar isso que eu não tinha nos 2 primeiros anos que aconteceu o fato. Então, foi aquele vídeo somado à minha experiência passada, deu um clique na cabeça e eu falei, peraí, o que eu gosto é de resolver problema. E eu sou bom em soluções de problemas de negócio. E eu consigo fazer essas soluções que eu consigo apresentar numa análise de negócio, de uma forma, não é uma forma bagunçada, ela tem uma estrutura, ela não é caótica, ela tem uma estrutura, está dentro do meu cérebro, adquiri através do meu background, não foi de outra forma, ou seja, foi experiência, estudo e preparo, ou seja, é o dia a dia, a prática. Se chegou a um modelo onde eu falei assim, bem, eu posso ganhar dinheiro com isso e isso realmente me faz feliz. Eu consigo ver um propósito no que eu faço. Eu gosto não é dar pitaco, entendeu? Não é chegar e ser comentarista de jogo de futebol, entendeu? Dali vendo acontecer. Não, eu gosto de chegar, ver um problema,
ajudar aquela empresa ou aquele empreendedor, mergulhar junto com ele, participar comprometidamente com ele e fazer o sucesso dele. O que é sucesso, o posicionamento, o que for, para mim não interessa muito o final, porque o que importa para mim é o sucesso desse cliente. Então eu gosto de problema, empreendedor de negócio, né? Então eu gosto Sim. de problemas de negócio e solucionar eles. E dar resultado. Consegui explicar isso, que é tão complexo, eu tento... Eu não só consegui explicar, como eu me espelhei muito em você, e como você falou mais um pouco do solucionador de pepino, Aham. então, quer dizer, foi perfeito. É algo que eu passo sempre que eu mostrei, assim, qualquer problema que atinge minha vida, eu paro. Há um processo na nossa cabeça de perceber o problema, Uhum. investigar o problema e solucionar o problema. A gente realmente não faz caoticamente, a gente tem o nosso processo. Uhum, exato. E aí eu comecei a ver que ele era muito, meio que intuitivamente, aí tem Exato. um pouco da intuição, mas intuitivamente eu vi que existe, que alguém no mundo passou pelo mesmo problema e estruturou isso de uma certa forma. Por isso que eu falo que quando eu vejo o design thinking, enfim, que hoje eu nem falo mais. Se você perguntar para mim, aí, você é design thinker? Não, eu não sou designer, não sei fazer uma bola, entendeu? Mas eu penso como designer, entendeu? Eu não sabia que eu pensava como designer. Era isso que não entrava na minha cabeça, porque eu nunca tive contato com isso. Eu não estava querendo criar uma nova área de conhecimento, sabe? Tipo, não, agora existe engenharia, administração, design e design thinking. Não, eu não tenho nenhuma pretensão disso e eu acho que nem é o propósito disso. Mas eu consegui ver que eu criava pontes interessantes de conhecimento em cima da administração, em cima do background de ciências sociais, da minha experiência empreendedora. Então você conseguia olhar ali, e como eu passei por um problema, ou seja, eu percebi que eu era o centro do problema, estava afetando a mim, e eu não criei a empresa, eu criei uma empresa orientada em processos e não orientada para o meu propósito. Eu percebi que existia um método que era centrado no usuário, mesmo sendo o usuário aquela pessoa que vai utilizar o serviço. Mas não, uma empresa, e aí vem o que eu consigo entender claramente do que o design thinking pode proporcionar estrategicamente para uma empresa, é que ela consegue também ser centrada no usuário que é o dono. O dono é o usuário dela, ela é o meio para o empreendedor. Então, se você perguntar, hoje a Tangerina é uma consultoria de design thinking, eu já até esqueço isso, eu já nem coloco isso, porque está tão enraizado e tão fácil de entender hoje que eu não preciso de autoafirmação. Eu simplesmente chego e falo, olha só, vamos salvar, vamos aumentar suas vendas, ou vamos inovar a sua empresa, vamos criar uma inovação, ou vai ser uma inovação disruptiva, incremental, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. E o mais importante é que o problema é a questão toda. Então, existe uma metodologia que me ajudou a não achar que eu era uma coisa assim, sabe aquela coisa de você estar recebendo uma entidade ali, ops, estou Sim. recebendo aqui consegui receber uma luz, é divino, a Aham. solução do problema é divina. Olha, eu sou genial, eu estalo o dedo e sou capaz de ter uma solução. Nada disso, não acredito nisso e acreditei no método. E nessa coisa veio o problema, enfim, é basicamente isso. Perfeito. E, Marcelo, qual foi o seu pior momento como empreendedor? E como você superou esse momento? O meu pior momento pessoal foi esse, Sim. sem dúvida nenhuma. Esse que eu te contei é o pior, foi o pior momento, porque aquele momento ali eu pensei, peraí, eu sou um incompetente, eu não sei fazer o que eu me propus a fazer, eu sou fraco, a depressão é uma depressão, ou seja, tudo está contra mim, ou seja, o mundo é todo contra. Eu não nasci para esse mundo, né? Esse foi realmente o meu pior momento. Obviamente que outras crises foram. Eu passei por várias crises, tá? Crise de inflação, eu tive crise do dólar, crise energética, Sim. como eu te falei, indústria, então eu tive racionamento de energia elétrica, eu tive dólares explodindo. Esse dólar chegando hoje, a cotação que está, não é nenhuma novidade para mim. Vivi com uma inflação caótica, enfim, essas coisas do empreendedorismo brasileiro, que é muito selvagem e muito cruel,
eu não me coloco, eu não coloco essas situações como os piores momentos, entendeu? Sim. Ah, dívidas e pagou. Eu acho que eu encaro isso como do jogo, sabe? Da natureza do empreendedorismo, ainda mais em terras tupiniquins. Então, eu nunca coloquei uma crise, vários negócios que eu abri, eu fechei. Outros continuam abertos. Então, crises já se passaram, crise de sócios, crises jurídicas, por exemplo, de ficar discutindo se determinado produto estava sendo adequado ou estava infringindo uma lei, enfim. Isso eu apago. Na verdade, eu apago no sentido de ficar remoendo ele, mas eu deixo ali estocado como bons exemplos, sabe? Boas histórias, Exatamente. tá? Agora, a questão daquele momento de para onde eu vou, se eu estou indo para o lugar certo, quem eu sou, aquele momento que, para muita gente, aqui, até na minha própria família, achando que eu estava de mimimi, sabe? Pô, tá de Uhum. mimimi, tu tem tudo, tu tem, etc. Eu falei, não, cara, não é isso. Esse foi realmente o pior momento. E eu superei através, como eu te falei, foi num exercício de fazer listagem para onde eu vou se eu tivesse que precisar me virar. Então, pressionado. Sem estar pressionado, né? Era uma coisa interna, porque a empresa funcionava. Eu acabei dando essa volta por cima. E se tiver alguém ouvindo a gente agora, passando por esse momento, eu gosto até de deixar isso claro, cara. Existe luz. E não tem ninguém que vai te dar essa luz. Ninguém. Você não. Tem uma frase que a gente usa muito, que a gente não pode terceirizar a decisão. Então a decisão é sua e você vai ter que olhar essa luz e falar: olha, quem vai achar o seu caminho é você mesmo. Não, não vai ter um. Sabe aquela coisa de, vou arrumar um guru, vou arrumar um mentor, vou um analista, vou tomar remédio de tarja preta. Não tem isso, cara. Se quem estiver ouvindo agora e está passando por isso, saiba que isso não é nenhum demérito e você não está sozinho no mundo. Muita gente passou, vai passar e está passando por isso. Encontre um par que você vai conversar com ele. Perfeito. E o que mais de inspirador você faz hoje que você possa mostrar para os nossos ouvintes? Cara, como eu te falei, eu hoje estou num projeto muito bacana. Estou dando aula, como eu te falei. Eu não tinha nenhuma pretensão disso. Fui convencido por amigos. É um projeto que eu tento levar o empreendedorismo e técnicas de administração, muito design thinking, para a galera do jovem aprendiz, sabe? Aquela galera que é uma molecada. Apesar de ser um programa oficial, né? Ou seja, ele é regido por uma lei, existe toda uma questão de cotas aí. Hoje, eu estou gostando muito de fazer esse trabalho eu falo que eu dedico duas manhãs, né, Sim. para fazer o bem ainda recebendo, ou seja, é perfeito isso, ou seja, eu faço o bem e ainda recebo por isso. Então, gosto de ver um garoto de 16, 17, ou uma garota, enfim, 16, 17 anos, que a vida massacra diariamente, moradora de uma comunidade que não sabe o que vai acontecer amanhã, vive um dia por vez, sendo apresentada a termos que ela nunca sonharia de ouvir. E ela entender que o mundo é muito mais do que uma comunidade, uma viela de uma favela. Existem oportunidades e que, apesar do Brasil, como eu falei, ter um ambiente cruel e desumano, ele ainda oferece algumas oportunidades e essas oportunidades precisam ser garimpadas e elas estão aí. Então, esses garotos fazem parte hoje do meu combustível. Eu não digo que é o meu oxigênio, tá? Sim. Mas ele hoje se transformou num belo aditivo para o meu combustível. Então hoje eu gosto muito. Também alguns eventos de quando os empreendedores estão em fase bem embrionária. Hoje no mundo da startup, nesse ecossistema de startup, onde a gente vê muitas pessoas com um desejo de serem empreendedoras, também é uma coisa que eu gosto muito, porque tenho que mostrar para essas pessoas ajudar essas pessoas no sentido da realidade. Olha só, não é
você não vai ficar milionário no mês seguinte. Existem métodos para ser milionário mais rápido, como por exemplo a Mega Sena, que talvez sejam até mais, que tenham até maiores possibilidades e probabilidades de você ficar rico rápido. Sim. Mas não é com, enfim, Mas demora também, né? demora, exatamente. Então, assim, essa coisa desses dois lados hoje é que está me fazendo, me colocando esse aditivo aí no meu combustível. Marcelo, a gente vai entrar agora na rodada final. Beleza? São respostas rápidas, no máximo de 1 minuto. Tá. Mas antes disso, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. A palavra crise está na cabeça dos brasileiros há algum tempo, mostrando que nessas épocas você deve reimaginar sua empresa. Tire o S da crise e crie um novo canal de vendas para a sua empresa. Pense fora do Brasil e estenda sua influência para o mundo todo. Com a Compan Traduções, você poderá fechar acordos em qualquer lugar do mundo e a sua organização receberá em dólar e euros. Entre em bit.ly/traduções a todo vapor e conheça mais vantagens. É isso mesmo, bit.ly/traduções a todo vapor e comece a ser internacional agora! Rodada final. Começar com a pergunta bem básica. O que estava te segurando para não ser um empreendedor? O que estava me segurando para não ser empreendedor? A experiência na família. As experiências ruins que existiram dentro da família. Isso vale. Apesar de. Ok, tem que ser rápido, mas eu vou ter. Não tem como. Teve um tio meu que, quando eu falei, olha, eu vou abrir uma empresa, esse tio meu chegou e falou assim: olha, quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair. Aquilo ali foi. Eu falei, opa. Sendo que esse tio é dentro da família, é um dos empreendedores mais bem-sucedidos, tá? Então, vindo dele, deu uma freada. Aham. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu, sem ser esse conselho que você falou agora? Esse conselho, na verdade, não era bem um conselho, né? Esse, na verdade, Aham. um alerta. Cara, o melhor conselho que eu tive foi de um outro empresário, um empreendedor também naquele segmento da indústria, quando eu fui perguntar para ele qual máquina que eu deveria comprar, se era o modelo A ou o modelo B, e ele chegou e falou assim, olha, o modelo A é muito bom. Eu falei, pô, então vou escolher o modelo A. Aí ele, não, o modelo B também é muito bom. Eu falei, e aí? Aí ele falou, não, quem decide é você. Esse foi o maior conselho que eu tive. Empreendedor não é apenas um cara que executa. Ele é um cara que decide muito durante o dia. E se você acertar 60% do que você decide, você é um excelente empreendedor. Perfeito. E qual hábito você percebe que te ajuda a manter o sucesso? Não é um hábito. Algumas coisinhas que eu vi que quando eu não faço ou eu não fiz, deu algum problema, tá? Troca de conversa. Eu conto sempre a minha ideia para alguém. E aí eu ouvi de certa vez que iriam um dia roubar a minha ideia. Em outro momento, um cara também muito bom chegou e falou para mim, e eu falei assim, pô, mas eu poderia ter medo de perder essa ideia. E ele chegou e falou para mim assim, poxa, se você não é a parte mais importante da ideia, é porque tua ideia é uma porcaria. Você não é importante para a ideia. Então qualquer um pode fazer. E realmente esse é um hábito, ou seja, trocar. Eu vou até para trocar ideia, fazer e tem muito a ver com design thinking, a colaboração, né, e cocriação. Você tem essa troca sistemática e constante do que está acontecendo. Outro hábito que eu tenho, não ficar mergulhado apenas no mundo dos negócios, sabe? Business 100% do tempo. Eu fico... quantas vezes vendo um MasterChef, por exemplo... Virou febre, né? Vou pegar um MasterChef que está na onda, mas se você pega um MasterChef, você pega um detalhe ali que faz todo sentido pro mundo dos negócios. Você está andando na rua, de repente você vê uma situação e aquela situação vai completamente ajudar na solução que você estava construindo. Era a peça que faltava para a solução. Então, conseguir ver outros segmentos, outros ambientes é fundamental e é um hábito que eu cultivo de uma forma quase que, sabe, assim, quase que neurótica, no sentido de ficar ali dedicado, sabe? Eu me dedico muito a... Se eu, por exemplo, puder conversar com um físico,
eu vou prestar atenção no que ele está falando. Se eu ouvir um padre, por exemplo, eu vou ouvir um pastor, um rabino, eu vou ouvir o que ele está falando com muita atenção e tentando trazer ele para o meu universo. Então, esses são os hábitos que eu não abro mão. Radar ligado 100% do tempo, ouvindo a fonte de insights e muita troca. Você possui algum aplicativo ou site que te ajuda sempre, que você pode compartilhar com os ouvintes? Como eu faço muita coisa, eu tenho tudo para ser desorganizado. Sim. Então, hoje, o que eu estou usando muito é o Evernote. Estou usando como meu organizador. Perfeito. Já começou a me dar resultados interessantes, principalmente de... E um outro que eu uso muito, que na verdade eu não sei, eu uso o aplicativo no iPhone, que é o Dragon, que é uma ferramenta de ditado, ou seja, Sim. eu tô andando na rua e falo e ele transforma o que eu falei quer dizer, tenta transformar o que eu falei numa nota. E aí eu mando um e-mail para mim. Então, esse é um outro aplicativo que eu uso muito, muito. As pessoas até, por exemplo, peguei um metrô. No metrô, às vezes eu não pego porque ele tem um probleminha, quer dizer, ele tem uma situação que ele precisa de Wi-Fi, né, de conexão com a internet. Mas se eu tiver por exemplo, um lugar onde está, no ônibus, sei lá, no metrô, em algum lugar na rua, onde tô uma conexão razoável, as pessoas ficam me olhando achando que eu sou maluco, porque eu vou falando, enfim, vou falando e no meio da rua que nem maluco. E tem que falar articulado, né, para entender bem as palavras, então... Pausadamente mesmo. Exatamente. Então é muito engraçado você falar desse jeito na rua. É verdade. E, Marcelo, qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Vamos lá. Para quem quer começar a entender Design Thinking, eu sugiro Design de Negócios do Roger Martin. É um cara que colocou o Design Thinking nos negócios enquanto estratégia, não simplesmente como uma ferramenta de inovação. Vale a pena começar por ele. Quem quer conhecer estratégia e estratégia de negócio, leitura obrigatória é qualquer livro do Mitzenberg. Sim. É fundamental a leitura, apesar dele ser denso. Um Safari de Estratégia, por exemplo, que é um livro bem grosso e denso, você lê os capítulos e vale a pena ler. E deixa eu ver aqui. E qualquer coisa que venha de Freakonomics eu gosto, entendeu? Assim, é muito... muito essa coisa de sou eu, sabe? Aí, assim, quem tem uma inquietude, eu sou muito inquieto, eu fico pensando nisso, ainda não sei ganhar dinheiro com isso, dá uma lidinha no qualquer um dos Freakonomics é legal. É basicamente isso, se fosse nessas linhas. Mas tem tanto autor bom, cara, fiquei até chateado agora. Tem o Steven Blank, que eu gosto, tem o próprio David Kelly, que eu gosto, o David e o Tom, que são os irmãos, o Tim Brown no Design Thinking é bom, gosto do Gary Hamel também, é muito legal nessa nova administração. Cara, tem tanta gente boa, mas esses três que eu falei, eu acho que dá pra brincar. Agora vamos para a pergunta mais criativa. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual o nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todo o conhecimento e habilidades que sempre teve. Casa, comida e as contas todas pagas. Você só tem um notebook e R$ 5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Primeira coisa que eu checaria é se tem Google. Eu tô com Google nisso? Bem, aí se eu tô com Google, se eu tô num mundo novo, eu vou ver aonde eu estou microscopicamente, no sentido mais curtinho. E a primeira coisa que eu vou olhar é quanto tempo esses 5.000 vai durar. Começava a fazer um planejamento. Cara, sabe o que eu faria? Vai ser um negócio muito doido isso que eu vou falar aqui. Pode ser um contrassenso enorme. Deixa a criatividade rolar. Cara, nunca fizeram essa pergunta. Você está me fazendo hoje cada pergunta que eu nunca pensei que eu ia me defrontar com ela. Cara, eu acho que eu olharia rapidamente o meu entorno e se o entorno tivesse um mundo paralelo desse, apesar de ser novo, paralelo, ver o que esses 5.000 iria poder fazer, eu iria tentar comprar alguma coisa e vender, entender
o que é esse microscópico lugar que eu tenho, esse micro-universo onde eu estou inserido, precisa. Eu pensaria imediatamente em como pegar esses 5 mil e montasse um empreendimento. É isso que eu iria fazer. Não iria me preocupar com comida, não iria me preocupar com abrigo, não ia me preocupar com absolutamente nada. Até porque eu estou com o meu notebook e com ele a gente vai longe. Exato. E eu iria me preocupar, assim, rapidamente empreender e, a partir do empreendimento, multiplicar isso para que eu pudesse, com isso, conquistar o abrigo, comida, enfim. Eu ia sofrer um pouco, porque eu ia ficar com fome, mas eu ia dar meu jeito. No caso, você já está... Casa, comida e contas já estão todas pagas. Já muda o cenário. Eu continuo empreendendo. Perfeito. Aí, na verdade, eu só mudo a minha agressividade. Eu já tenho uma agressividade maior, talvez. Se eu não tivesse o meu alicerce, eu iria ser um pouquinho mais conservador. Agora, sabe, com esse critério colocado, eu ia para dentro. Perfeito. Eu ia para dentro mesmo. Um dia outro, quem sabe eu faço. Tudo é um teste, né? Exatamente. Olha, Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Foi perfeita, foi ótima mesmo. Mas antes de finalizar o Empreendedor a Todo Vapor, eu queria que você deixasse um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. Tá, vamos lá. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, marcelo@tangerina.com.br. É o melhor lugar para falar comigo. Como eu te falei, eu checo o e-mail de manhã, né? Sim. Acordo e checo. Posso até não responder, mas eu checo e coloco ele numa lista para resposta. Então, esse é o melhor canal de comunicação hoje para falar comigo. Facebook, essas coisas, no dia a dia acabam sendo atropelados, então o delay é maior. Então, esse é o principal canal. E um conselho que eu dou eu vou repetir talvez Não vou repetir conselho, eu não vou repetir o conselho não, do anterior, não. Vamos criar mais um que vai ajudar. Descubra o seu propósito, descubra o porquê e não como. Não importa como você faz, importa por que você faz. Então, responda por quê. Por que você está fazendo aquilo? Por que você quer ser empreendedor? Por que você acredita que determinada pessoa vai pagar pelo teu produto? Por que você acredita que você é único, que você é especial? Por que você está aqui? Enfim, não deixa de perguntar o porquê. O porquê é a principal pergunta que você tem que fazer. Então, por quê? Vai te ajudar a decidir. Então, porquê, não tire o porquê do foco. Esqueça o como. Como fazer é mole. Mas como eu faço? Cara, isso é fácil. Pode ser difícil, dar trabalho no sentido árduo, mas ele é fácil no final. O mais difícil é por que eu faço. Por que eu estou falando com você nesse momento? Por que você está fazendo esse programa? Sabe? Fazer essa reflexão no porquê, você não pode tirar ela do teu lado, sabe? Ela tem que instigar você, sabe? A refletir. Sim. Então, faça o seguinte, eu já faço isso automaticamente, mas acordou de manhã, por que eu tô acordando hoje, sabe? Senão você vai virar aquele motorista de ônibus, quando você entra, dá bom dia, o cara faz... Aí você fala, por que ele tá fazendo isso? Enfim, pensa no porquê, que aí você vai longe. Perfeito. Mais uma vez, Marcelo, muito obressado. Eu que agradeço, cara. Obrigado pela oportunidade. Te vejo na próxima vez. Com certeza você vai voltar. Eu sou chato, pô. Que isso. No programa 100, 200, a gente vai ver. Mas vai voltar, que eu gostei bastante. Tá, obrigado mesmo, Thiago. Obrigado pela oportunidade de falar e ter passado um pouquinho, uma fraçãozinha da minha experiência. E você me fez umas perguntas muito boas. Eu gostei das perguntas. Eu não esperaria ter essas perguntas. Eu gostei delas. Foi muito bacana. Gostei muito mesmo de participar. Perfeito. Muito obrigado, Marcelo. E obrigado até a próxima. Valeu, cara. Obrigado. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor. Sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?